Olá! Sejam bem-vindos ao nosso Clube de Leitura! Chegou o grande dia, hein, pessoal? Olha aí, nós falamos, comentamos, trouxemos alguns trechos para vocês e chegou o nosso grande dia. Como vocês estão aí? Tá tudo bem? Professor, professora, tudo bem? A turma tá animada? Pois é agora, cada detalhezinho, né, Márcia? É a hora da verdade, com vocês. Clube de Leitura aqui para vocês. Iracema, unidade 1. Olha aqui o livro. A edição que vocês têm é esta? Qual é? Qual? Então, o que é literatura? Aí vem esse questionamento. Literatura lembra o que, Alessandra? O que vai trazer para a gente? Então, olha só, vamos começar assim. A literatura, do latim litera, letra, é uma das manifestações artísticas de quem? Vamos lá? Nossa, né? Do ser humano. A arte literária é mimese, imitação. É a arte que imita pela palavra, tá bom? Segundo aqui Aristóteles, né? Através das obras literárias, tomamos contato, pessoal, com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. E aqui já é, né, um fragmento do crítico literário Afrânio Coutinho. Olha aí. Cada um está falando um pouquinho dessa questão da literatura, da leitura. Para a gente abrir a nossa aula. Imitação, ó. Vai imitar por meio de quê? Das palavras, segundo Aristóteles, tá bom? Então, aqui para vocês, olha aqui essa imagem. Ela foi tirada do Pixabay, tá bom? Somente para representar a nossa obra. Olha aqui o trechinho. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Olha aí. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhavam-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros amigavam o canto. O que você percebeu nesse fragmento, né, lá do livro Iracema, que é o momento que vai apresentando, né, a personagem Iracema, tá certo? Vai descrevendo. Nós estudamos essa questão do detalhamento, das características. E aí? Eu imaginei assim, à medida que a professora Márcia foi fazendo a leitura, eu já imaginei vocês, eu lembro dessa parte aqui, né? Então a linguagem, ela trouxe uma lembrança, eu já fiz a minha leitura, é o início da obra. E aí? É aquela apresentação? Percebam que foi colocada uma imagem, para quê? Justamente para buscar aí na sua memória, na sua lembrança, lá no início da sua leitura. Conseguiram encontrar? Quando fala da mata, quando fala de quê? Do homem, o que você vai lembrando? Tanto que essa imagem, né, como é imitação. Sim, vamos colocar sim. assim, né? Só para ter mais ou menos uma ideia. Ó, tá dentro da mata. Aí tem os traços, tem os acessórios. Que aí você imagina, quando fala da Índia Iracema, da indígena Iracema, porque lá na obra, a Índia, né, a virgem dos lábios de mel, que você tanto já conhece, já está fazendo o quê? Vai fazendo as comparações, detalhamento. Ele vai dando, José de Alencar,
ele empodera a mulher, empodera, né? Ele valoriza a valorização da mulher, que é uma das Exatamente. características do romantismo. E você vai lembrando da literatura, é isso Exato, do mesmo. movimento literário do romantismo. Ó, literatura, romantismo, quando fala do romance, você até vai pensar assim, é um romance indianista, certo? Mas também traz ali a questão um romance histórico, que vai casar um pouquinho, não é só indianista, Sim, né? Um pouquinho sim. indianista porque ele tem aí o herói, né? E fala da colonização, da valorização, esse colonizador, colonizado, do período que do Brasil, da colonização do Brasil. Isso. E é importante vocês observarem que são vários elementos dentro da obra. Nós vamos falar da literatura e você vai encontrando ali as características. Nós vamos falar quando José de Alencar, lá na sua trilogia, qual que se encaixa, ele é urbano, né? Ele é indianista, como que eu cheguei a esse conceito? Foram as características, o espaço em que acontece a todo momento ali as ações. Então, falando de José de Alencar, vamos lá falar um pouquinho de José de Alencar. Olha aqui na tela José de Alencar para vocês. José de Alencar, vocês já conhecem bem aí, nasceu no Ceará, não é isso? Região nordeste do Brasil, no ano de 1829. Até aqui tudo bem? Certo. Então nós podemos considerar Alencar como o precursor do romantismo no Brasil. Ou seja, ele iniciou o romantismo no Brasil. Tá certo? Dentro das características, o que nós temos? Indianista, psicológico, regional e histórico. Alencar, pessoal, também utilizou como tema o índio e o sertão do Brasil e valorizava a língua falada no Brasil. Então, aqui são características que nós temos dentro de Iracema. E aí que traz também aqui José de Alencar. O que ele apresenta para a gente? Nós vamos ouvir falar muito sobre José de Alencar no romantismo. Ele foi o precursor no Brasil, tá? Então, marque aí. O narrador abusa dos adjetivos, exatamente, ele explora bastante, reveladores de admiração, principalmente em referência à natureza brasileira e a Iracema. Em alguns momentos, o narrador chega a revelar-se na primeira pessoa. Eis aqui um trechinho para vocês perceberem, né, essa questão do uso, né, da primeira pessoa. Então, o sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Tal arroubos justificam-se pela colocação no início da obra de que essa é uma história que me contaram onde eu nasci. E você já sabe, né? Qual é a origem a cidade de origem, o estado de origem de José de Alencar. Então, aqui José de Alencar justifica a intromissão da voz na primeira pessoa em uma obra que foi narrada na terceira pessoa. Tudo certo? Mas nós vamos falar, pessoal, dos personagens, né, Iracema. Olha lá, vejam aqui se vocês conhecem. Aqui nós temos o quê? Quando você fala em Tabajaras, olha só, que tem a ver, né? Olha aqui, né? Tem aqui Andira, Araquém. Araquém é quem? O pajé. O Araquém é o pai de Iracema, de Calbi. Aí nós temos aqui Ira, mel, teme, lábios, né? Guarda segredo da Jurema usado no ritual da Lua das Flores. Quem é? Lembra lá da bebida, né? Aí você vai lembrar, é o segredo da Jurema, que é preparada pela Virgem. Quem? Iracema. E quem mais que nós temos aqui? A Serra de Ibiapaba, Irapuã. Aí os rivais, Martim, olha só, mas tem um centro aqui, olha, aqui os personagens principais, Iracema e Martim, porque é a história dos dois, né? Do amor. Torno, né? Exatamente. Então, Martim é procedente de Marte, quer dizer herói, europeu e cristão. Aí Moacir, que foi da relação, né, do relacionamento
de Iracema com E Martim, né? E o que significa Moacir? Nascido da dor, mito fundador do Ceará, tá certo? E o que mais? Agora a outra tribo, a Potiguara ou Pitiguaras, né? Aí Jatobá, Poti, Jacaúna, né? Antônio Felipe Camarão, que foi um personagem que realmente, né, teve, né, na história, fez parte da história. E aqui o mito da expulsão do paraíso, né? Parirás com dor, porque é o nascimento. A Iracema teve o filho sozinha lá. O Martim, ele estava lá nas conquistas, estava colonizando, né? Reconhecem cada personagem? E olha só, aqui nós temos Poti, né? Herói dos Pitiguaras, amigo que se considerava irmão de Martim, conhecido também por vocês, né, pessoal? Temos aqui Martim Soares Moreno. Então, quando falamos em Martim Soares Moreno, o que você vai lembrar? Qual a história que você lembra? Então, aqui você tem como características já o guerreiro branco, amigo dos pitiguaras, habitantes do litoral, também dá para remetê-lo, adversários dos tabajaras, né? Os pitiguaras lhe deram o nome de Quachabo. Exato. Irapuã, né? Chefe dos tabajaras, apaixonado por quem? Por Iracema. Aqui cada detalhe para vocês, né? O que significa na questão do romantismo, quando José de Alencar, né, publicou, escreveu esta obra. Então, quando Iracema significa o quê? Ó, simboliza o símbolo da pureza indígena, ligada à natureza, sensível e espiritual, representada como Marte da miscigenação brasileira. Aí nós temos o Martim, ó, português, cristão, racional, representa a colonização e ao mesmo tempo a união com a terra. E o Moacir? O Moacir, vocês já sabem ali que significa o filho da dor. É aquela figura simbólica do nascimento, pessoal, do povo brasileiro, né? Miscigenado. E Araquém e Irapuã, né? Que representam, respectivamente, né, o sagrado e o guerreiro dentro da tribo Tabajara, né? Era o pajé, o pai de Iracema. E aquele que ia, o Irapuã, ele era o quê? Aquele que era o bravo, né? Que lutava pelo seu povo. Temos mais? Temos, sim. Olha lá, temos Poti, herói dos pitiguaras, amigo que se considerava irmã de Martim, personagem ali plano. Exatamente. Então, nós temos aqui Irapuã, chefe dos Tabajara, apaixonado por Iracema. Calbi, irmão de Iracema, personagem principal, né? E Jacaúna, chefe dos Pitiguara, irmão de Poti. Araquém, pajé da tribo Tabajara, pai de Iracema e de Calbi. E Batuirité. Olha, o avô de Poti, né, que fez a profecia de destruição de seu povo pelo branco. Olha só, né? Lá, sabe que a gente traz bastante conhecimento por meio do quê? Dos nossos ancestrais, dos nossos avós, né? E assim sucessivamente. E agora, continuando, pessoal, até aí tudo bem? Falamos dos personagens, mas vamos falar também sobre esse espaço, né, da narrativa em que acontece todo o desenrolar. O campo dos Tabajaras. Então, aqui, a terra dos Potiguaras, onde fica a Taba de Jacaúna. Aí vocês vão identificando, porque vocês já leram, já conhecem. A praia. Onde Martim Iracema se refugiu e onde nasce Moacir. Então, aqui vocês já vão percebendo, né? Ó, do elemento, já falamos dos personagens, agora já estamos na parte do espaço, né? Onde, né? Qual foi o lugar que foi utilizado? Tanto se na área exterior e interior. Tá? O litoral, lembra Potiguara. No interior, vai lembrar aqui os Tabajaras, que é da família de Iracema. Gênero e contexto literário. O que dá para a gente casar aqui? Olha só, Iracema, de 1865. Então, vocês já sabem que é um romance-poema pertencente ao romantismo brasileiro, tá? Mais especificamente ao indianismo, quando você vai ali
classificá-lo. E esse movimento idealiza o indígena como o herói nacional. Vão marcando aí as características. Alencar tenta recontar a origem da nação brasileira a partir de um mito literário. O encontro entre culturas indígena e europeia. Em que momento isso acontece? Vamos lá. Não? Agora, as características, né, indianistas na obra, né, Iracema. Temos aqui a exaltação da natureza brasileira, a idealização dos povos indígenas, linguagem poética e simbólica e o nacionalismo, né? Tudo dentro da obra. Gênero e estrutura, pessoal. A obra é um romance indianista, já sabem, e também um mito de fundação, pois narra poeticamente o nascimento do povo cearense por meio da união entre quem? Então aqui você já leu que é sobre Iracema. A Índia estava já símbolo da natureza brasileira. E Martim, o colonizador europeu, né, português aliado dos pitiguaras. Tá? A linguagem é poética, cheia de metáforas, né, para paralelismo, inversões, aproximando-se de um canto épico. E o enredo, aquela visão geral, qual a ideia que se tem sobre a obra? Martim, um guerreiro português, perde-se na mata e é encontrado por Iracema, a virgem dos lábios de mel, guardiã do segredo do Jurema, né? Eles se apaixonam, mas a união desafia a lei dos tabajaras. Após fugir com Martim, Iracema ela é perseguida por sua própria tribo. O casal se refugia entre os potiguares, onde nasce Moacir, que é o filho da dor. O romance termina de forma trágica. Iracema morre, enfraquecida após o parto, e Martim retorna à vida europeia com o filho, que você viu logo no início, né, da história do livro, lá quando está iniciando a narrativa de Iracema. Quais são os temas principais? Então, aqui nós temos o primeiro, o choque entre culturas, né? O romance simboliza o encontro entre indígenas e europeus, representando o quê? Integração, conflito, submissão, cultura da América à Europa. O nacionalismo romântico também é encontrado. De que forma? Alencar constrói a imagem do indígena como herói nacional, valorizando suas tradições e espiritualidade. Agora, amor impossível idealizado, né? O amor entre Iracema e Martim é marcado pelo sacrifício feminino, idealização romântica, tragédia inevitável. Que horror, não é, pessoal? E a natureza como personagem bem marcado. A natureza é retratada poeticamente como parte da identidade nacional. Agora, o estilo e linguagem, né? A obra é caracterizada por prosa poética, frases curtas e ritmadas, vocabulário indígena, metáforas e personificações, tom mítico e épico. Então, essa linguagem reforça a idealização romântica do indígena e da paisagem. E a interpretação simbólica, o que isso quer dizer para a gente? Iracema não é apenas um romance de amor, mas uma alegoria da formação do Brasil. Então, Iracema vai representar o quê? América, terra, se Martim. você colocar na ordem, né? As palavras, as letras Sim. que tem na palavra América, tem na palavra Iracema. Martim, o colonizador português. Moacir, povo brasileiro, porque ele nasceu, né? A mistura, a miscigenação. E a morte de Iracema simboliza o quê? A destruição da cultura indígena com a chegada dos europeus. Exatamente, mas nós também temos, pessoal, as críticas contemporâneas, né? O que dá para a gente colocar aqui? Então, vejam, a obra é admirada por sua beleza estética, mas também é um objeto de leitura crítica. Cria uma imagem idealizada, romantizada do indígena, distante da realidade histórica. Reforça uma narrativa de miscigenação marcada por sofrimento e apagamento cultural. E pode ser lida hoje sob perspectiva pós-coloniais e
decoloniais. Decoloniais. Então, neste momento, agora, amadinho, Agora. com vocês, aí, ó, já tá com o lanchinho aí, a Pronto, mesa, pronto. né? O círculo, a roda formada, que ela vai ter aquele bate-papo legal, a roda de conversa. Aí, cada trechinho que você tirou, qual foi a mensagem? Agora é o momento de compartilhamento. Isso. Porque assim, o que aconteceu aqui? Nós colocamos para vocês todos aqueles pontos, né, que foram falados durante toda a nossa unidade. Mas cada escola, cada turma, cada professor encontrou uma maneira de dialogar sobre Iracema. Não é assim? E agora é aquele momento, o que para você foi mais importante? O que chamou mais a sua atenção? Acompanhado desse delicioso lanche, Exato. café, esse momento Não é só prazeroso. compartilhar o lanche, mas é compartilhar o conhecimento, aquela troca, os Principalmente. saberes. O lanche é só um detalhe, né? É. Ajuda. Mas e o que você compreendeu da obra? Em que Iracema marcou a sua leitura, né? José de Alencar, o que ele deixou marcado aí para você? Agora é com vocês. Exatamente. Então, uma boa discussão, diálogo, Mandem uma boa os registros, né, Márcia? Pra gente, nós Exato. queremos saber como foi o primeiro café de vocês, nosso clube. Literário. Então, boa produção. Até a Até mais. próxima. Tchau.